Nós vamos nesse momento, meus irmãos, ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Deus reservou para falar ao nosso coração. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler, meus irmãos, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Leremos a partir do verso de número 39 até o verso de número 42. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 39 ao 42. Eu farei a leitura, os irmãos acompanham com atenção. Diz assim a palavra do Senhor: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Deus, obrigado pela tua palavra, que agora foi lida, e nós, o teu povo, estamos aqui prontos para te ouvir, sedentos por essa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Use o Senhor da tua misericórdia e fale conosco e nos edifique, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos olhar para esse texto, meus irmãos, e meditar nessa temática: a fé em Jesus, o Salvador do mundo. Essa foi a expressão dos samaritanos, depois de passarem 2 dias com Jesus, ouvindo a sua palavra. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Talvez, se fôssemos trazer um outro tema para esta mensagem, poderíamos com toda segurança falar de encontros transformadores. Porque os encontros que vão acontecer aqui, meus irmãos, são encontros que produzem transformação. Transformação na vida, primeiro aqui, daquela que encontra-se com Jesus, e depois daqueles que encontram com esta mulher e ouvem o testemunho, e na sequência vão encontrar também com o Senhor Jesus. E estes encontros produzem aqui o que nós vamos perceber: a fé salvadora. Quando nós falamos de fé, meus irmãos, existem pelo menos 2 tipos de fé. A fé positiva, como uma crença que algo bom pode acontecer, talvez até possa ser confundida com esperança, com otimismo. Eu tenho fé que isso vai acontecer, eu acredito que vai dar certo, eu tenho esperança que vai dar certo. Alguém já cantou no passado: andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. É um tipo de fé apenas humana, como esperança positiva em algo que pode acontecer, e então eu tenho toda a esperança e toda a crença nisso. Mas existe também a fé que vai ser percebida aqui nesse texto, meus irmãos, que é a verdadeira fé, a fé salvadora, aquela fé que produz transformação. Tem aqui um rapazinho querendo encher a paciência aqui, acho que agora ele já foi. Então, a fé que produz a verdadeira transformação, a fé salvadora, a fé em Jesus Cristo e na sua obra substitutiva, vicária, realizada na cruz do Calvário por nós. Esta verdadeira fé que muda a história, que muda a vida de quem tem um verdadeiro encontro com Jesus e então descobre esta maravilha, que é não somente ter uma esperança positiva de que algo bom possa acontecer,
mas é ter uma certeza e uma segurança de que algo eterno aconteceu em nossa vida e mudou a nossa história. Assim como o nosso calendário cristão, que divide-se em antes e depois de Cristo, assim também a nossa própria vida divide-se em antes e depois de Cristo. Antes de tê-lo encontrado, antes de tê-lo conhecido e depois de tê-lo encontrado e conhecido. Aqui nós temos então encontros que vão trazer à luz esta fé salvadora, a fé no verdadeiro Salvador do mundo. O texto aqui em questão, meus irmãos, se olharmos para toda a abordagem do capítulo 4, o evangelista João nos começa dizendo no capítulo 4, que quando Jesus começou a ouvir falar que ele batizava mais pessoas do que João Batista, e então o evangelista faz questão aqui de fazer uma observação, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, é o que ele diz aqui. Jesus então resolve sair daquela região e vai para uma outra região. Jesus sai da Judéia em direção à Galileia. E ao sair da Judéia, na região sul, em direção à Galileia, na região norte de Israel, Jesus toma uma decisão que vai mudar a história dos samaritanos. E não somente dos samaritanos, mas muda a história de todos aqueles que têm contato com esta palavra após este acontecimento. O ministério de Cristo, meus irmãos, é o ministério da reconciliação. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio para trazer-nos de volta. Ovelhas que estavam desgarradas, agora encontram em Cristo este caminho da salvação e são então reconciliadas. E quando Jesus toma esta decisão aqui, o evangelista João diz no versículo 3, diz assim: deixou Jesus a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. É interessante aqui essa expressão, era necessário atravessar a província de Samaria. A necessidade aqui, meus irmãos, de atravessar a província de Samaria, porque era comum entre os judeus, aqui não era o único caminho para que ele pudesse chegar a Galileia, na região norte. Ele poderia fazer como a maioria dos judeus faziam, se não todos. Eles cortavam, eles iam pelo caminho do mar, e então pegavam a região do Jordão, para que pudessem chegar ali, então, na Galileia. Porque eles evitavam passar por Samaria, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus, no seu ministério da reconciliação, no seu ministério de que todos os povos, em todos os lugares, toda tribo, língua e nação invocará o nome do Senhor, foi necessário que ele passasse por Samaria. Necessário, meus irmãos, não porque não houvesse outro caminho, mas necessário porque ele foi ali para que o ministério seu da reconciliação pudesse ser também alcançado para os samaritanos. E nessa passagem por Samaria, quando Jesus chega a essa cidade aqui, que o evangelista João nos descreve, a cidade de Sicar, ele vai ter um encontro transformador com esta mulher, a mulher samaritana. E esse encontro que ele terá com esta mulher, ou que esta mulher também terá com ele, será um encontro que produzirá nela esta fé salvadora. Não otimismo, não uma esperança, não uma fé por fé, mas uma fé em Jesus Cristo como suficiente Senhor e Salvador. E esta fé conduzirá esta mulher à verdadeira conversão. Ela não será apenas uma mulher que creu em Jesus, mas ela será também uma mulher que será um instrumento de Deus para conduzir outros a esta fé salvadora e assim então replicar o ministério de Cristo, alcançando os seus eleitos ali também na região de Samaria.
o verso 7, então falando sobre este encontro, quando Jesus chega a essa cidade, e chega ali, o verso 6 diz que ele chega por volta da hora sexta, que era por volta de meio-dia. E então o verso 7 diz assim: veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aquele encontro, meus irmãos, não era só um encontro improvável, mas era também um encontro que gerou um impacto surpreendente. Não era simplesmente pelo fato de Jesus ser judeu, se relacionando com uma mulher samaritana, mas ele, naquele poço aqui, que vai ser descrito como o poço de Jacó, o poço cavado ali, que foi deixado como uma herança e que era passado por várias gerações, ele chega à beira daquele poço e pede àquela mulher: água, dai-me de beber. Aquele que é capaz de dessedentar a todo homem com a sede espiritual, agora se apresenta diante daquela mulher e diz: dá-me de beber. E ao pedir, dar-me de beber, aquilo vai causar uma certa estranheza, mas é também interessante perceber aqui que é uma mulher que era improvável, aquela mulher mais evitada por todos. Quando João menciona aqui o horário em que ela vai buscar água, era comum buscar mais cedo, mas essa mulher não era uma mulher muito bem quista na sociedade, não era uma mulher muito bem aceita na sociedade, e Jesus não somente vai até os samaritanos, um povo rejeitado, rechaçado pelos judeus, mas Jesus vai, talvez, aquilo que poderíamos dizer, irmãos, a escória dos samaritanos, aquela mulher mais rejeitada, e ela era tão constrangida com a sua situação, que ela deixava para ir buscar água no poço, num horário em que estivesse mais esvaziado, porque as outras mulheres possivelmente a evitavam. As outras pessoas com uma vida mais correta olhavam para esta mulher que não tinha uma fama muito boa. Nós vamos ver Jesus, quando vai falar da palavra com ela, Jesus então fala assim: vai, chama o teu marido. É claro que Jesus sabia que a condição daquela mulher, que ela não tinha um marido. O texto vai nos dizer aqui que ela já havia tido 5, e aquele que agora estava com ela não era o seu marido. Era uma mulher adúltera, era uma mulher que não era benquista, mas é justamente naqueles mais improváveis, naqueles mais rejeitados, naqueles que talvez a sociedade mais isola por não ser uma pessoa muito bem aceita moralmente, por não ter uma imagem muito boa, ou talvez pelo fato de associar-se a esta pessoa não traga uma boa imagem de quem se aproxima. É naqueles mais rejeitados que Jesus vai na direção, no intuito de fazer nascer-lhes em seu coração, produzir em seu coração a fé salvadora, a fé no verdadeiro Salvador do mundo. E então, Jesus vai ter aqui com esta mulher uma conversa, e esta conversa que Jesus vai ter com esta mulher, ela se desenvolve, meus irmãos, sobre 3 bases fundamentais. Jesus conversa com esta mulher sobre a eternidade. Quando ele pede água para esta mulher, e então ela, de certa forma, diz assim: sendo tu judeu, pede água para uma mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos, e essa era uma briga histórica, que vinha por volta de desde o ano 722 antes de Cristo, quando os assírios tomaram a região ali da Judéia, que era a capital de Israel, na divisão do reino, Reino do Norte e Reino do Sul. Judá ficou sendo a capital do Reino do Sul, e Samaria ficou sendo a capital do Reino do Norte. E no ano 722, quando Israel foi invadido, e quando Samaria foi invadida, a capital, muitos assírios vieram para Samaria, e alguns samaritanos foram levados também para a Síria. E começou-se então ali algo que ficara conhecido como um sincretismo religioso.
A fé pagã dos assírios começou a ser absorvida também pelos samaritanos, e a fé monoteísta dos samaritanos começou a ser ensinada também para eles, a ponto de lá, em 2 Reis, capítulo 17, nós temos uma palavra no sentido de que os assírios pedem ao povo de Samaria para lhes ensinar a adorar o Deus de Israel, porque foram fazer uma adoração e Deus puniu aquele povo porque não sabiam adorar a Deus. E Jesus vai trazer à tona isso aqui também quando Jesus vai questionar a adoração desta mulher samaritana. Mas eles começaram então a se misturar com outros povos e foram perdendo a pureza, foram deixando de ser verdadeiros israelitas, verdadeiros judeus. Práticas pagãs foram adotadas, mistura de povos, e eles então foram perdendo, poderíamos dizer, o seu pedigree, a sua origem, né? E aí havia uma separação entre os judeus e os samaritanos, e essa mulher agora se assusta com Jesus, dizendo: sendo tu judeu, pede água a uma mulher samaritana. E aí que Jesus então vai dizer para ela: se você soubesse quem é que te pede água, o verso 10, né? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aquele que é a fonte de água viva, apresenta-se diante de uma mulher rejeitada pela sociedade, rejeitada pelos judeus, uma mulher samaritana, que foi necessário que Jesus passasse por Samaria, porque os eleitos nos 4 cantos da terra precisam e vão ser alcançados, a despeito de toda e qualquer dificuldade, a despeito de todo e qualquer distanciamento de Deus. Todos aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo, onde estejam, serão alcançados por esta graça salvadora. E então essa mulher vai dizer para Jesus assim: onde está essa água? O Senhor não tem nem como tirar a água do poço. Como é que está dizendo que tem a água da vida? Ainda dá meio que uma ironizada ali com Jesus. Antes de termos um encontro salvador e transformador com Cristo, antes de Cristo fazer nascer e produzir em nós esta fé salvadora, muitas vezes debochamos do Evangelho, muitas vezes caçoamos do poder de Deus, muitas vezes duvidamos daquilo que Jesus tem poder para fazer. Você não tem nem como tirar água, como é que você pode me dar água viva? Então Jesus vai discutir e conversar com aquela mulher, e aí Jesus começa a falar então sobre esta vida eterna. O verso de número 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, referindo-se ao poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A primeira coisa que Jesus vai falar com essa mulher aqui, meus irmãos, e que depois ela será uma replicadora desta mensagem, é justamente sobre Jesus como sendo a fonte da água ou da vida eterna. Jesus trazendo aqui a sua mensagem evangelística, ele fala da principal necessidade que o homem tem, de encontrar a vida eterna, de encontrar a verdadeira salvação, de experimentar um encontro com Deus que possa verdadeiramente mudar a sua história. O homem pode viver regaladamente nesse mundo, pode experimentar muitas coisas boas nesse mundo, mas quanto tempo dura a vida? Quanto tempo duram os prazeres? Há de se comparar a vida de 70, 80, 90, quem sabe hoje, com a longevidade mais aumentada, 100 anos. Como comparar 100 anos de prazeres eternos com uma eternidade de glória no céu? Ou o contrário também é verdade, 100 anos de prazeres terrenos
com uma eternidade de sofrimento no inferno. E Jesus então chama a atenção dessa mulher para a sua maior e principal necessidade. Esta com certeza, meus irmãos, ou este com certeza será o conteúdo da sua mensagem evangelística. A vida eterna que apenas pode ser encontrada, desfrutada, experienciada em Cristo. Ele é a verdadeira vida, o verdadeiro caminho e a verdade. Mas Jesus conversa com essa mulher não somente sobre a vida eterna, sobre esta água, e quem bebe desta água tem nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher então ouve e diz assim: Senhor, me dê desta água, para que eu não precise mais voltar a este poço. Talvez até aquele momento, ela ainda estava imaginando, talvez alguma coisa sobrenatural, como talvez um cântaro, o seu cântaro que está nas suas mãos, talvez seria aquele cântaro que a água jamais cessaria dele. Mas Jesus não está falando de uma água eterna, por isso ele começa dizendo: aquele que beber desta água voltará a ter sede. Mas ele está falando de uma água eterna, de uma vida eterna. E agora Jesus então vai começar a expandir a sua mensagem evangelística e faz um confronto a essa mulher. Vai e chama o teu marido, vamos sentar aqui, vamos conversar. Jesus não queria ficar ali sentado, talvez conversando com aquela mulher sozinho, até para não dar um mau testemunho, talvez, quem sabe, né? Mas vai e chama teu marido. E ele faz isso, meus irmãos, para colocá-la à prova, também para testar a sua sinceridade, a sua verdade. Eu não tenho marido, isso disseste bem. 5 já tivestes, e esse que agora vive com você não é teu marido. Jesus não olha para a situação daquela mulher e diz assim: esta merece estar na minha presença, esta não merece estar na minha presença. Jesus olha para os samaritanos, para os judeus, para mim, para você, para todos os povos nos 4 cantos da terra, e diz: ninguém merece a salvação, porque isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, assim como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. E na sequência, meus irmãos, Jesus vai continuar conversando com esta mulher, e vai falar sobre essa mulher, conversar e ensiná-la sobre a verdadeira adoração. Não somente sobre vida eterna, mas também agora, a partir do verso 19, sobre a verdadeira adoração. E a mulher faz uma provocação a Jesus no verso 20. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus vai ensiná-la sobre a verdadeira adoração, respondendo no verso 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, e quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Para os judeus, o lugar da adoração era no templo de Salomão, em Jerusalém. Para os samaritanos, o lugar de adoração era o Monte Gerizim, ali em Samaria. Então havia também essa briga pela adoração. Onde é que se deve adorar? Quem está mais certo? Qual é a igreja melhor? Onde é que tem o melhor culto? Onde é que tem a melhor adoração? Presbiteriano? Que bênção a igreja presbiteriana. Batista? Não sei. Maranata? Talvez. Quadrangular? Sei lá. Assembleia de Deus? Talvez, quem sabe. Mas para Jesus, meus irmãos, o que fica claro aqui é que não existe placa presbiteriana, não existe placa batista, não existe placa quadrangular, não existe placa de Maranata, não existe placa de igreja, existe apenas uma verdadeira adoração que Jesus diz que é em espírito e em verdade. Jesus acaba com toda a vaidade, com toda a soberba na adoração. Eu adoro melhor, a minha igreja é melhor, aqui o negócio é melhor, vem para cá, né? Às vezes vai ter aquela propaganda, vem para cá porque aqui vai ser melhor do que no vizinho. Não, meus irmãos, aonde tem a verdadeira adoração, este é o lugar aonde Deus verdadeiramente está sendo adorado e exaltado.
E Jesus conversa com essa mulher, dizendo no verso 20, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E ele refere-se aqui a ele mesmo, como sendo um Messias, porque é exatamente essa sequência que vai ser a tratativa daqui para frente. A salvação vem dos judeus, não como sendo o povo judeu um povo melhor, porque Jesus está fazendo questão aqui de estar com essa mulher samaritana para evidenciar isso. Não existe um povo melhor, não há judeu, não há grego, ninguém, mas existe apenas um homem, uma mulher, que pela fé, em qualquer lugar, invoca o nome do Senhor, como disse o apóstolo Paulo no texto que vimos em Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque a salvação não está no lugar, a salvação não está na igreja, a salvação não está na placa. É assim que o evangelista Lucas diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e no versículo 12, não há salvação em nenhum outro nome, porque não há entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida pelos nossos pecados e que na cruz do Calvário disse, está consumado. É isso que Jesus está ensinando aqui para esta mulher. Então, o conteúdo dessa mensagem que vai ser replicada, meus irmãos, tem a ver não só com a vida eterna, mas tem a ver também com a verdadeira adoração, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai procura para seus adoradores. Na sequência, meus irmãos, o que vai ser tratado aqui é a chegada do Messias. Havia uma grande esperança pelo Cristo, pelo ungido, pelo Salvador. E então, quando Jesus vai conversando com esta mulher, ela vai então falar para ele e achar que ele está falando sobre ainda a vinda do Messias. O verso 25 nos diz assim, ela responde, quando diz que os adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade, no verso 24, o verso 25 a resposta é, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí, então ela diz, quando ele vier. Não imaginava ela, meus irmãos, que já estava na presença de Cristo, já estava na presença do ungido de Deus, do Messias tão aguardado e tão esperado. Às vezes algumas pessoas estão esperando algumas coisas sobrenaturais, para entenderem que estão na presença de Cristo, que estão na presença do Salvador. Talvez um estrondo tenha que acontecer, talvez algo extranatural tenha que acontecer, um tremor, um choro, uma lágrima, alguma coisa diferente, porque quando Jesus entra na nossa vida, alguma coisa diferente tem que acontecer. A coisa mais diferente que acontece quando Jesus entra na sua vida é o fato de você, que era antes um incrédulo, passar a ter agora a fé salvadora. O fato de você agora crer no único nome pelo qual importa que eu e você, que nós sejamos salvos. E o sobrenatural, meus irmãos, se dá pelo fato de que anos passam, gerações passam, séculos passam, e as portas do inferno jamais prevalecem contra a igreja do Senhor. A fé salvadora jamais morre, a esperança em Cristo jamais é perdida, e até que Cristo venha, o Espírito Santo continua nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, e cremos em Jesus como nosso Salvador. Mas Jesus vai dizer para essa mulher aqui, diz assim, o Messias já chegou, o Cristo já está aqui. O verso 26, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. E nesse ponto então chegaram os discípulos e admiraram de que ele estivera falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que pergunta ou por que falas com ela. E aí então, meus irmãos, depois disso, vai acontecer um movimento aqui, que não somente esta mulher descobriu a fé salvadora, a fé em Jesus, o Salvador do mundo, mas agora ela deseja que os seus patrícios, que o seu povo também descubra esse Cristo. Como disse Pedro, não podemos deixar de falar,
das coisas que temos visto e ouvido. Uma vez que temos um encontro com Cristo, uma vez que experimentamos a presença de Deus e esta fé salvadora, nos é impossível, meus irmãos, ficarmos calados. É necessário que nós repliquemos, anunciemos e levemos outras pessoas também a conhecerem este Cristo Salvador, esse Messias, o verdadeiro Salvador do mundo. E essa mulher então vai deixar o seu cântaro. A água que ela foi buscar a meio-dia já não era mais importante. A necessidade que ela tinha de matar a sua sede humana, física, não era mais importante do que a sede espiritual dos demais samaritanos. Ela deixou de preocupar-se consigo mesma e passou também a preocupar-se com os outros. Eu preciso falar deste Salvador. Eu preciso anunciar este verdadeiro Salvador do mundo. E diz o texto então que ela, no verso 28, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com eles. Venham e vejam. Eu encontrei alguém que me disse tudo quanto tenho feito. E aqui, meus irmãos, quando eles então deixam a cidade e vão ter com ela, eu posso imaginar o que ela foi contando para eles. Mas assim, o que ele te falou? O que esse homem falou para você? Bom, a primeira coisa que ele me falou é sobre a verdadeira água da vida. Eu estava lá naquele poço com o meu cântaro, buscando aquela água, e ele diz assim: aquele que bebe dessa água vai voltar a ter sede, mas aquele que bebe da água da vida nunca mais terá sede, terá uma fonte a jorrar dentro dele. E então eu experimentei esta presença desse Cristo. Ele diz que é uma fonte para a vida eterna. Ele me disse que é possível experimentar esta vida eterna, e eu experimentei. Ele me disse também sobre a verdadeira adoração. Nós estamos acostumados, ou brigando aqui com os judeus, sobre o lugar que se deve adorar. Pessoal, não é sobre lugar, é sobre quem se adora. Não é a vaidade e a soberba de achar que quem é melhor, mas é a certeza, a segurança de dizer: Ele é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Talvez já chegando perto ali de Jesus, ela colocou o último ponto da conversa de Jesus. Nós estávamos esperando o Messias, vocês estavam esperando o Cristo, mas Ele já está aqui. Este homem que falou comigo é o Cristo, o ungido de Deus, o verdadeiro Salvador do mundo. Isso, meus irmãos, esta fé compartilhada aqui por esta mulher vai despertar também fé no povo de Samaria, nos homens, nas pessoas que estavam ali ouvindo. E aí o verso 39 que nós lemos, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitos creram em virtude do testemunho daquela mulher, porque ela não guardou para si, ela encontrou com Cristo, ela foi despertada para a fé salvadora, e ela disse: existem outras pessoas que precisam conhecer esse Cristo, existem outras pessoas que precisam ter essa experiência. Eu preciso falar para os meus familiares, eu preciso falar para os meus amigos, eu preciso falar para os meus colegas de trabalho, eu preciso falar para todo mundo. Já viu quando você tem uma experiência fantástica e que algo que alegra o seu coração e você fica com vontade de contar para todo mundo? O novo convertido, ele quer que todo mundo se converta. Ele chega dizendo para todo mundo: isso está errado, isso é pecado, isso não pode. Todo mundo tem que mudar de vida, porque esta euforia do encontro com Cristo, e muitas vezes, meus irmãos, com o passar do tempo, nós vamos perdendo essa euforia, nós vamos perdendo esse vigor,
nós vamos nos acostumando com a vida cristã, e Cristo vai deixando de ser novidade para nós, e nós muitas vezes nos calamos, nos acomodamos, nos conformamos, deixamos de falar daquilo que temos visto e ouvido, e a grande comissão de Cristo para nós continua vigente, meus irmãos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos versos 19 e 20, está assim a palavra do Senhor. Mas agora, meus irmãos, o movimento vai continuar, e diz assim o verso 40, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Você imagina? 2 dias com Jesus, 2 dias na presença do Mestre, que privilégio! Se eu e você pudéssemos assim, meus irmãos, hein? Fica Jesus, fica conosco aqui mais um pouquinho, fala para a gente. Às vezes, meus irmãos, nós não temos a presença física de Jesus, mas temos a presença espiritual de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queremos uma experiência extraordinária para crermos que Jesus está conosco. Não, meus irmãos, apenas pela fé temos a certeza, Ele está presente aqui e em qualquer lugar que nós estivermos. Por isso, desfrutemos da presença de Jesus. Esta fé aqui, salvadora, meus irmãos, primeiro, vai ser pelo compartilhamento do testemunho. Muitos creram por causa daquilo que ela falou, mas na sequência vai ser também pela pregação do Evangelho, pela palavra de Deus. O verso de número 41 diz assim: muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Eles pararam para ouvir Jesus, eles pararam para ouvir o Evangelho, e foi isso que Jesus veio fazer, pregar o Evangelho do reino, o Evangelho que anunciava não um reino terreno, não um reino humano, mas um reino espiritual, uma preocupação não com a vida terrena passageira, mas uma preocupação com a eternidade, e foi sobre isso que Jesus falou com eles. Então aqui esta fé, meus irmãos, foi despertada nessa sequência, pela pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pregue a palavra em todo tempo. É assim que Paulo exorta Timóteo, dizendo: insta quer em tempo ou em fora de tempo, pregue a palavra. Porque Isaías nos diz, lá no capítulo 55, ali por volta do versículo talvez de número 10, assim, o Senhor diz assim: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumpre aquilo que me apraz. E eles creram por causa do testemunho. E eles vão agora dizer para essa mulher, no verso 42, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, não é mais pelo seu testemunho, não é mais pela experiência que você teve, é pela nossa própria experiência. Se esta fé salvadora, primeiro, ela começa pelo compartilhamento, testemunho, aquele que fez grandes coisas em minha vida, e na sequência, por ouvir o Evangelho, agora também é uma fé na própria experiência daquele que tem um encontro com Cristo. Ele diz, não é mais por causa do que você disse, mas... finalzinho aí do verso 42, porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O testemunho a respeito de Cristo, o Evangelho da salvação anunciado, e a experiência com Deus vivenciada de modo pessoal, particular. Cada um precisa ter a sua própria experiência com Cristo, o verdadeiro Salvador do mundo. Não dá para entrar no céu escorado em alguém, meus irmãos.
Não dá para entrar no céu de mão dada com seus pais. Não dá para entrar no céu dependendo do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, do seu filho, do seu irmão, do seu pastor. Cada um dará conta de si ao Senhor. Cada um precisa ter a sua própria experiência salvadora, pessoal e particular. Quando temos a nossa própria experiência com Cristo, meus irmãos, nos tornamos cristãos firmados na rocha. Vem a tempestade, vem o problema, como disse Jesus contando aquela parábola, o homem que edificou a sua casa na areia, veio o vento, veio a tempestade, deu contra aquela casa e foi grande a sua ruína. Mas aquele que edificou a sua vida, a sua casa na rocha, veio a tempestade, veio o vento, deu com ímpeto contra aquela casa e ela não foi destruída, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo e você precisa edificar a sua vida sobre Cristo, tendo a sua própria experiência com o Senhor. A fé salvadora não é apenas uma crença positiva de que algo bom pode acontecer. A fé salvadora vem de uma experiência, de um encontro transformador com Cristo. E encontramos esse Cristo, meus irmãos. Não dá para ficar calado, não dá para guardar só para nós. Aqueles que fazem postagens ininterruptamente nas redes sociais, postando as coisas boas da sua vida, deveriam fazer postagens ininterruptas, incansáveis, sobre esta fé salvadora. Eu encontrei Jesus, eu encontrei aquele que me falou da vida eterna, que me falou da verdadeira adoração, eu encontrei aquele que é a esperança maior da minha vida. Fale de Jesus para as pessoas que estão à sua volta. Nós somos boca de Deus nesse mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Testemunhe a respeito do que Cristo fez na sua própria vida. Esta é a forma mais eficaz de evangelizar. Você não precisa fazer um curso de evangelização, você não precisa ter uma gama de ferramentas. Fale da sua própria experiência, fale do que você tem vivenciado. Cada um dá aquilo que tem. Lembra de João, lá na entrada do templo, na porta formosa? Aquele homem estava com a mão estendida, pedindo uma esmola. Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Fale de Jesus para as pessoas. E ao falar desta fé, outras pessoas ouvirão o Evangelho que produz a verdadeira transformação. A coisa mais maravilhosa é vermos as pessoas dizendo: não é mais por causa do que você falou, porque esta palavra veio de encontro ao meu coração, e esta palavra mudou a minha história, e agora eu creio, porque eu sei que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ele é o Salvador de todos os eleitos, todos aqueles pelos quais Ele morreu. O Evangelho continua sendo eficaz para a salvação dos eleitos. Não tenha vergonha de testemunhar, não se cale diante do poder de Deus. Muitas situações nesse mundo têm tentado gerar intimidação para a igreja. Sejamos ousados, sejamos corajosos, não tenhamos vergonha do Evangelho, não tenhamos vergonha da palavra de Deus. O Evangelho, para aqueles que se perdem, é loucura, mas para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus continua sendo lâmpada para os pés e luz para o caminho. Que cada um tenha
a sua própria experiência com Cristo e possa conhecer Jesus, o verdadeiro Salvador do mundo. Oremos, irmãos. Deus bendito e santo, Deus todo-poderoso, te agradecemos por esta fé salvadora, te agradecemos por esse encontro transformador e queremos agora que nos quatro cantos da terra, homens e mulheres conheçam o Senhor. Por isso, Deus, que saiamos nesta noite com disposição para dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Que o evangelho da salvação continue sendo anunciado por nós, que na nossa boca, meu Deus, possa falar aquilo que está cheio o nosso coração, a palavra do Senhor, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Que nós possamos, meu Deus, ver pessoas tendo experiências salvadoras com esse Cristo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Salvador do mundo. Oramos na certeza que o Senhor nos ouve e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.